Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo e diretor técnico da Nutro-Oeste. E o tema da nossa entrevista será suplementação alimentar do gado no período chuvoso. Seu Monteiro, é uma satisfação receber o senhor novamente aqui e já desejando um feliz ano novo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado. Bom, depois de um período relativamente longo de estiagem, finalmente as chuvas retornaram, trazendo um pouco mais de tranquilidade aos produtores. A minha primeira pergunta, senhor Monteiro, é a seguinte: é necessário cuidar do solo no período chuvoso? Sem dúvida nenhuma, Ronaldo. É o seguinte, o solo é quem vai produzir a comida do animal. Então o capim vai crescer dependendo do solo ser melhor ou pior. Então não há dúvida nenhuma que o solo é o nosso bem maior. E, por exemplo, hoje, se você pegar um pasto relativamente degradado, mas que ainda esteja com capim, e simplesmente fazer correção com calcário, você aumenta consideravelmente a produtividade desse pasto. Aumentando a produtividade do pasto, logicamente, você vai aumentar a produtividade dos animais que estão consumindo esse pasto. Isso não há nenhuma dúvida. Qual é a importância do manejo desse pasto ao longo do ano para que haja o melhor aproveitamento justamente no período chuvoso? O manejo é extremamente importante. Nós não podemos esquecer que na nossa região nós temos um período chuvoso, nós estamos agora, graças a Deus, e a partir de fevereiro, março, as chuvas começam a diminuir e vamos entrar por um período de seca, além de seca, frio. A partir do mês de maio, junho, isso vai até setembro, outubro. Então, nesse período, a produtividade do pasto cai consideravelmente. Então, o manejo desse pasto durante o período chuvoso, principalmente, é muito importante para você ter reserva para que os animais possam consumir no período de seca. Essa reserva pode ser sob a forma de um pasto diferido e que tenha sido mais bem cuidado. Essa reserva pode ser através de silagem de capim, pode ser silagem de sorgo, pode ser silagem de milho, pode ser feno. Então, nós temos que manejar, não é manejar o pasto, é manejar a fazenda de um modo geral, para que ela tenha uma quantidade e qualidade de comida para que os animais possam mostrar uma boa produtividade. De que maneira a ausência desse manejo correto interfere nos índices de produtividade? Veja bem, um animal ganha peso durante o período de chuva, época em que você tem pasto e qualidade de pasto. Depois, nós entramos num período de seca, em que os animais, ao invés de ganhar peso, eles perdem peso. Então, nesse momento, eles estão comendo a comida mais cara que nós podemos oferecer. Essa comida chama-se arroba. Ele está comendo o seu próprio peso. Isso é muito caro. Então o indivíduo não suplementa pensando que está caro, mas a perda de peso está sendo muito mais cara do que ele está fazendo cálculo. Quando falamos em fazer o manejo correto, no que exatamente consiste esse manejo correto da pastagem? O manejo correto significa amenizar a curva
de disponibilidade de capim durante o ano. Eu tenho essa curva, mas no momento eu não tenho aqui para mostrar. Mas é uma curva que nós temos uma disponibilidade alta de pasto durante o período chuvoso, que esta curva cai consideravelmente durante os períodos de seca e novamente começa a crescer quando começam as chuvas. Então, a ideia de manejo significa amenizar essa curva. Então, é lógico que ela vai cair, mas que caia mais suavemente. Então, ela não esteja lá naquele ponto tão baixo de disponibilidade de comida para os animais. Então, isso pode ser feito de várias maneiras, tanto manejando pasto simplesmente, quanto armazenando comida para o período seco. Nós temos exemplo de um cliente que lá no Tocantins fez uma silagem de capim. Nós tratamos dos bezerros durante o período de seca, bezerro comendo direto no silo durante o período de seca, não havia necessidade de colocar a comida na boca desses bezerros. E com a pequena suplementação, esses bezerros ganharam 600 gramas por dia, que significava um custo da arroba que nós estávamos produzindo abaixo de R$150. Isso é fantástico. Então, quando nós falamos manejo, é achar uma maneira de amenizar a curva de disponibilidade de pasto. Quando o senhor falou do custo de R$150, na média, qual é esse custo para quem não tem uma preocupação tão grande com o manejo? Bem, o custo de arroba produzida, ele vai considerar várias coisas. Primeiro, nós temos um pasto. Um pasto para um garrote custa em torno de R$40, R$50 por mês. Nós temos mão de obra. A mão de obra, o que é mão de obra? É o vaqueiro que cuida do gado. Se você dividir o valor do salário mais os encargos por quantas cabeças que esse vaqueiro cuida, você vai achar um número aí próximo de R$6 numa fazenda mais ou menos grande e um número acima de 6 numa fazenda pequena. Depois nós temos custo de vacinas e medicamentos. E nós temos o custo do dinheiro que está investido no animal. Bom, isso eu chamo de custo fixo. Custo fixo para um garrote hoje é em torno de R$60 por mês. Bem, depois você tem o custo da suplementação. Se você der um sal mineral, você vai gastar mais ou menos R$12, R$15 por mês. Se você der um sal proteinado, você vai passar esse custo mensal para alguma coisa em torno de R$35, R$40 por mês. Se você der um proteico energético, esse custo vai para R$90 por mês. Então veja bem, você sai de 12 com sal mineral e vai a 90 com proteico energético. Ah, mas então é muito caro isso. Não é, é muito barato. Por quê? Se eu dou um sal mineral durante o período de chuva, o animal ganha mais ou menos meio quilo por dia. Se eu dou um proteinado, ele ganha em torno de 700 gramas por dia. Se eu dou uma proteica energética, ele ganha em torno de 1 quilo por dia. Bom, quando eu somo tudo isso e divido o custo pelo ganho, eu acho um número praticamente igual, em torno de R$150 por arroba produzida. Então, durante 6 meses de chuva, eu fiz uma arroba de R$150, só que eu fiz 3 arrobas ou eu fiz 6 arrobas. 3 arrobas com sal mineral e 6 arrobas usando proteica energética. O que eu vou ter no final do período de chuva? Eu vou ter um garrote pronto para ir para o confinamento, ou vou ter um garrotinho que vai precisar de ficar na fazenda mais um ano. Então, essas diferenças é que muitas vezes o pecuarista esquece de colocar tudo isso numa planilha e entender o que é que está acontecendo com o rebanho dele. Seu Monteiro, é muito difícil de conscientizar o pecuarista desses números, porque em um primeiro momento realmente assim parece confuso se essa engorda realmente não está ficando muito cara.
é quase um trabalho de catequese. É muito interessante isso, mas quando nós convencemos alguém a testar um proteico energético, dificilmente ele vai deixar de usar isso futuramente. Então, é um sinal de que a coisa funciona e quem tem usado tem continuado a usar. Tanto é que nós que antigamente vendíamos apenas sal mineralizado, hoje o proteico energético é o carro-chefe da nossa empresa. Ou seja, a adoção por parte do pecuarista está crescendo a cada dia. Eu acho que a grande dúvida que fica é: se eu tenho pasto à vontade na época das águas, para que eu vou gastar com suplementação? Essa pergunta é muito interessante, que é a pergunta que a maioria dos pecuaristas fazem. É o seguinte: nós temos capim. Um capim, por exemplo, uma braquiária, que é o mais comum. Essa braquiária tem um determinado nível de proteína, tem um determinado nível de energia, tem um determinado nível de minerais, principalmente fósforo, que é o alimento mais caro. E tudo isso que existe nesse capim é abaixo da necessidade que o animal tem de ganhar 1 quilo por dia. A proteína não é suficiente, a energia não é suficiente, os minerais não são suficientes. É por isso que, quando eu suplemento um proteico energético, ele tem proteína, ele tem energia e ele tem toda a parte mineral. Além da parte mineral, normalmente nós adicionamos um promotor de eficiência alimentar. O que seria esse promotor de eficiência alimentar? Promotor de eficiência alimentar é o seguinte: é um produto que vai melhorar as condições de rumen, as condições de bocho do animal. Dentro do rumen do animal existem milhares de espécies de bactérias. Essas bactérias produzem o que nós queremos e produzem o que nós não queremos. Então, a finalidade de um ionófobo, um promotor de eficiência alimentar, é prejudicar o crescimento das bactérias que nós não queremos, as que produzem o que nós não queremos, e melhorar o crescimento das bactérias que nós queremos, aquelas que aproveitam melhor a comida que o animal está ingerindo. Então, esse promotor de eficiência alimentar tem a finalidade exatamente disso: melhora a flora bacteriana de modo que o alimento seja melhor aproveitado. Com essa suplementação proteica é possível aumentar a taxa de lotação? Bem, a taxa de lotação pode ou não ser aumentada. Por quê? Quando eu forneço um proteico energético, estou fornecendo uma quantidade de comida bastante baixa em relação ao que o animal necessita. Vamos fazer uma continha. Um animal de 300 quilos consome em torno de 6,5 a 7 quilos de matéria seca dia. Quando eu forneço um animal desse vai consumir 1,5 kg de um proteico energético, que consome 0,5% do peso dele, então, se ele consome 6,5 kg de matéria seca e eu forneço 0,5 kg de matéria seca, 1,5 kg vezes 9, eu forneci 1,3 kg de matéria seca através do proteico energético e ele consome 6,5, é uma quantidade relativamente pequena em relação à necessidade de matéria seca desse animal. Então isso pode impactar na disponibilidade de pasto ou não. Eu acredito que o uso de um proteico energético possa aumentar a capacidade de suporte até 10%, não mais do que isso. Senão você vai cair novamente na falta de capim de boa qualidade e o ganho de peso que a gente espera em torno de 1 kg por dia, não vai acontecer.
o aumento da capacidade de suporte é muito mais relativo à correção por calcário, por exemplo, correção do solo por calcário, do que o uso de um proteico energético. A não necessidade de pastagem ou a diminuição muito grande de pastagem é quando nós fornecemos uma ração. Nós temos, por exemplo, uma ração total para fazer terminação intensiva a pasto, que não necessita mais de pasto, é só a ração. Você coloca lá no pasto, mas o animal não vai consumir mais pasto, vai comer só a ração. Então, tudo isso é relativo a maior ou menor qualidade da pastagem que eu estou oferecendo ao animal. Deixa eu ver se eu entendi então. A preocupação é muito maior com a qualidade do alimento que esse animal vai consumir do que com a quantidade de pastagem que ele vai comer, é isso? Exatamente. Ele tem que consumir um alimento de qualidade, que nós estamos querendo um proteico energético. Durante o período de chuva, o objetivo é fazer 1 quilo por dia. Então, o pasto tem que ter disponibilidade, ou seja, quantidade de pasto e qualidade de pasto. Não adianta eu dar um proteico energético para o animal se eu tiver sem pasto ou com pasto rapado. Isso não vai funcionar. O senhor falou sobre deixar esse animal 1 ano a menos do pasto. O que é que essa diminuição no tempo de abate desse animal vai representar em termos de retorno financeiro? Novamente volta à planilha, né? É muito fácil esse cálculo. Quando eu falei para você que o custo fixo é R$60 por mês e o custo de mineral é em torno de R$12 por mês, então um garrote custa R$72 por mês se estivesse usando sal mineralizado. Então, é muito fácil. 60 mais 12 são R$72. R$72, um ano de pasto, um ano lá na fazenda, dividido pelo valor de um arroba hoje, de 280, são exatamente 3 arrobas. Então, o impacto no bolso do animal ficar um ano a mais no pasto são só 3 arrobas, é coisa mínima, né? 3 arrobas se ele ficar um ano a mais no pasto. Não há nenhuma dúvida quanto a esse cálculo. É só colocar na planilha que vai chegar a esse mesmo valor. O senhor havia falado lá atrás, mas só para reforçar, caso alguém não tenha ouvido ou não tenha entendido, qual é a diferença de se suplementar com o sal mineral, o proteinado e o proteico energético? Qual é a diferença? Isso, exatamente. Normalmente num pasto, um pasto bom, não estou falando um pasto ruim não, um pasto bom, o animal recebendo sal mineral ganha em torno de meio quilo por dia. Essa é a experiência que nós temos visto. Se eu aumento... Essa não é uma regra, né? É o resultado de anos de experiência, certo? Exatamente. Isso é o que a gente tem acompanhado. Começando a acompanhar isso agora. A Nutro-Oeste vai fazer 34 aninhos agora só. E durante o período anterior, eu fui pesquisador da Embrapa no Centro de Gado de Corte. No período... Estou começando a ver isso. Esse ano eu faço 50 anos de batalha. Bom, então o que nós temos visto é que durante o período chuvoso, um boi ganha por média de meio quilo por dia usando sal mineral. Quando eu forneço um pouco mais de comida para esse animal, fornecendo um proteico sem energia, ele passa a ganhar em torno de 200 gramas a mais. Quando eu forneço, além do mineral, eu forneço uma proteína, uma energia e um promotor de eficiência alimentar, ele passa a ganhar 1 quilo por dia. Então, esses custos são o seguinte: se eu somar tudo, em torno de R$75 por mês se estiver usando sal mineral, em torno de R$90 a R$100 por mês se estiver usando um proteico, em torno de R$150
por mês se estiver usando um proteico energético. Quando você divide o animal que ganhou meio quilo por dia, ou seja, meia arroba por mês, dividido por 75, vai dar um custo de arroba de R$150. Se você divide um ganho de 700 gramas vai dar 0,7 vezes 30 dividido por então 0,7 arrobas. Se você divide pelos R$100, 90, R$100, vai chegar mais ou menos por esses R$150. Se você divide os R$150 que você gastou usando o proteico energético e ganhou um arroba, você divide um arroba por 150, vai chegar nos 150 do mesmo jeito. Então, o custo da arroba produzida nos 3 sistemas é praticamente o mesmo. O que você vai ganhar é tempo futuro do animal que vai deixar de estar no seu pasto nos próximos 12 meses, pelo menos. A grande vantagem, se eu pego um bezerro, vou dar um exemplo bem concreto. Um garrotinho de 250 quilos, meio de dezembro, e eu consigo colocar nele 1 quilo por dia durante o período de chuva, então ele tem 250 mais 180, ele vai para mais de 400 quilos. É um animal que pode entrar no confinamento na próxima seca e ser abatido antes de completar 2 anos de idade. Esse é o grande caminho da nossa pecuária. Desmamar um bezerro bem desmamado, manter esse bezerro durante o período de seca, da primeira seca dele, ganhando algum peso, não precisa ser um ganho muito grande, pode ser um ganho de meio quilo por dia durante o período de seca. Ele vai terminar a seca com cerca de 220, 250 quilos, e aí na próxima estação de chuva, de dezembro a maio, eu vou colocar nele 1 quilo por dia usando um proteico energético. Fazendo isso, eu vou ter um animal acima de 400 quilos no final da estação chuvosa, que vai ser terminado durante a estação seca, completando os 2 anos de idade, antes de 2 anos de idade. O importante é que esse animal entre bem na seca para que não perca peso ou que pelo menos mantenha, é isso? Isso volta lá no começo da nossa conversa, é ter comida para seca, para não deixar o animal passar por aquele período em que a disponibilidade de pasto é baixa. Então, volta lá para maneira da pastagem, maneira da fazenda que nós começamos a conversa. Então, isso é um ciclo que é definido, nunca termina. A pecuária é um ciclo que nunca termina. O grande problema é alguns pecuaristas ainda acharem que ele pode apenas explorar o solo e não devolver nada a esse solo. Então, quando eu falo explorar, ele tem o espaço aqui tem quanto tempo? 20 anos. E nesses 20 anos você colocou o quê? Eu coloquei gado em cima. Só. Não pôs um calcário, não pôs um fosfato, não pôs mais nada. Então, essa é a grande diferença do nosso pecuarista com o nosso agricultor. O nosso agricultor hoje, eu tenho até medo de conversar com ele, porque eles sabem muito mais do que nós. Então, ele sabe o que ele tem que fazer de correção, ele sabe o que ele tem que fazer de adubação fosfatada, potássica, nitrogenada, microelementos. A gente fica assim, olhando para ele e pensando, eu não sei nada. É muito interessante. E quando você olha para o pecuarista, muitas vezes eles ainda estão lá atrás pensando o que ele vai fazer. E sem fazer quase nada. Quando nós já muita evidência que o simples fato de eu calcarear o meu pasto, eu praticamente dobro a capacidade de suporte desse pasto. Então é muito interessante. Quando eu gasto calcário aí em torno de R$600 por hectare, talvez nem isso. Eu pego o meu pasto do ano seguinte, ele vai ter uma capacidade de pelo menos uma cabeça por hectare a mais. E essa uma cabeça por hectare a mais é mais barato
do que se ele tivesse alugado o pasto para colocar um animal. Então é uma conta muito fácil de ser feita. Eu calculei o meu pasto, aumentei uma cabeça por hectare, e uma cabeça para eu alugar pasto custa mais do que os R$600 por ano. E esse calcário que eu gastei esse ano não vai ficar valendo só para esse ano, ele vai valer para os anos seguintes. E nos anos seguintes, como eu já calculei, eu não tenho mais alumínio tóxico para a planta, o que eu posso fazer? Eu posso agora colocar fosfato, eu posso colocar potássio, eu posso colocar nitrogênio. Tudo isso vai aumentando a capacidade de suporte e diminuindo aquele problema que eu tenho do período de seca, que é a baixa disponibilidade de alimento para os animais. Nós falamos o tempo todo de ganho de peso, mas uma dúvida que eu tenho é se a nutrição do animal é fundamental também na produtividade do leite, na qualidade da carne e na prenhez da vaca. Isso não tem dúvida, não há a menor dúvida. Então veja bem, vaca de leite é muito fácil de se entender. Você põe na boca dela agora de tarde e amanhã cedo ela produz leite. Então a alimentação é fundamental. Com relação à prenhez, é uma vaca que esteja perdendo peso. Suponha que a vaca esteja perdendo 100 gramas por dia. Se ela estiver perdendo 100 gramas por dia, a probabilidade de ela entrar em cio e ficar prenha é praticamente zero. Existem muitos trabalhos mostrando isso. Então, uma vaca para ficar prenha precisa estar ou com zero de ganho ou com algum ganho diário. Então, a alimentação é fundamental para a vaca pegar a cria. Outra coisa importante com relação à vaca de cria, que nós temos batido numa tecla muito que nem sempre somos ouvidos, é que nós precisamos fazer uma estação de monta para a vaca de cria. Por quê? É um absurdo eu chegar numa fazenda no meio de julho, meio de agosto, e ver vaca, um bezerro de 4, 5 meses ao pé. Isso suga tudo que a vaca está conseguindo comer. Então, eu preciso organizar uma estação de monta. Eu gosto muito da estação de monta aqui em Goiás, de dezembro, janeiro, fevereiro e março, 4 meses, que é um período muito bom, para que a vaca, quando chegar o final da estação chuvosa, ela possa estar desmamando o seu bezerro em abril, maio. Então, a partir de maio, nenhuma vaca vai estar com o bezerro ao pé e ela vai ter que tratar só dela e mais do bezerro que esteja na sua barriga. Ao invés de tratar dela, do bezerro que esteja na barriga e do bezerro que está sendo amamentado. Então, nós precisamos novamente pensar na curva de produtividade de pasto para organizar as vacas para que, durante o período de seca, elas tenham uma menor necessidade de comida, ou seja, não estejam amamentando um bezerro. Seu Monteiro, é muito bom prosear com o senhor, viu? Muito obrigado por todas essas informações que o senhor trouxe. E nesse ano de 2023 vamos ter outras prosas, viu? Eu que agradeço estar aqui com vocês. E quantas vezes vocês quiserem conversar, o que eu mais gosto é de falar. Muito obrigado, seu Monteiro. Grande abraço. Muito obrigado. Eu conversei com Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo e diretor técnico da Nutro-Oeste. Falamos sobre a suplementação alimentar do gado no período chuvoso. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria.